E é um prazer receber o professor Ig Bittencourt para proferir a sua palestra, com grande honra, que nós recebemos o professor Ig, que aceitou prontamente tecer algumas palavras para a gente, compartilhar os conhecimentos que ele vem tanto produzindo, né, gerando para o nosso país, quanto construindo para fora do país com outros colegas no exterior. Então, deixa eu trazer o professor Ig aqui para o palco. Vamos lá. Tudo bom, professor Ig? Tudo bem, professor Seiji? Como é que você está? Estou muito bem aqui, agradeço a sua disposição para um sábado de tarde estar com a gente para proferir essa palestra fantástica. É um prazer. Antes de o professor Ig começar a falar, eu vou apresentar um pouquinho do currículo, um pequeno pedaço do currículo do professor Ig, para que a gente entenda a grandeza do trabalho que o professor Ig vem realizando e o papel de liderança que ele tem no nosso país. Então, o professor Ig, ele é professor associado do Instituto de Computação da Universidade Federal do Alagoas, ele é bolsista produtividade do CNPq, nível 1D. Então, para quem não conhece, essa bolsa é atribuída apenas para os pesquisadores de maior excelência no país, e o professor Ig é um deles. Ele também é membro do Comitê de Assessoramento das Bolsas Produtividade, ou seja, membro do comitê que atribui essas bolsas para outros pesquisadores. Ele recebeu o seu doutorado pela Universidade Federal de Campina Grande e fez seu pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas. Além disso, ele criou o NIS, que é um núcleo de excelência em tecnologias educacionais e sociais, lá da Universidade Federal do Alagoas, que vem desenvolvendo tecnologias e pesquisas de ponta, além de contribuir com diversos projetos do Ministério da Educação, da Secretaria do Estado de São Paulo e de diversas outras secretarias, tanto de cidades quanto de estados no nosso país. Um fato interessante do professor Ig é que, devido à sua inquietação e vontade de ajudar a educação do nosso país, apesar de ele ter já a graduação, mestrado e doutorado na área de computação e tecnologias educacionais, atualmente também ele está finalizando o curso de psicologia na Universidade Federal do Alagoas. Então, ele é um caso aí interessante que está como docente, né, da Universidade Federal do Alagoas e discente também da universidade. E é muito interessante essa vontade de querer fazer a diferença, querer estudar, querer melhorar, assim como todos vocês aqui do curso de especialização. Então, o professor Ig também é um incansável, está estudando a todo momento, nunca parado, e sempre se superando e sempre pegando novos desafios. E aí, o último comentário sobre o currículo do professor Ig é que também ele é professor convidado na Universidade Normal da China, tem diversas parcerias aí no Japão, no Canadá, na Alemanha, né? No Brasil nem se fala, e também foi presidente da Comissão Especial de Informática da Educação da Sociedade Brasileira de Computação, foi representante consultivo da Federal do Alagoas na W3C, né? Representante da Sociedade Brasileira de Computação no Technical Committee, no Comitê Técnico de Educação da IFIP, e atualmente ele é membro gestor da Rede de Inovação para a Educação Brasileira, da Rede IEB, né, do CIEB. Então, o professor Ig é extremamente ativo e é uma honra para nós contar aí com o professor Ig para dar essa palestra inaugural no curso de especialização.
Então, professor Ig, mais uma vez, muito obrigado. E eu deixo o palco para você, tá bom? Obrigado, professor Seiji. É também uma honra estar aqui. Seiji, que eu já trabalho, conheço há muitos anos, é uma grande autoridade no país com relação a tecnologias educacionais e está liderando, junto com a Ellen, a especialização em computação aplicada à educação, que, na minha opinião, é uma iniciativa incrível. Então, parabéns, Seiji, Ellen, toda a equipe por trás. Nada disso é possível sem uma equipe muito qualificada e organizada. Então, parabéns a todos vocês e a vocês que estão iniciando agora essa segunda turma, né? Eu dou boa tarde para quem está ao vivo e bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente após esse momento, né? Então, é um imenso prazer estar com vocês. Uma coisa que o Sergi também não falou é que eu vou ser professor da disciplina de gamificação na educação. Então, eu também vou estar com vocês na disciplina. Basicamente, a disciplina a gente vai ver tanto aspectos teóricos quanto práticos de gamificação aplicada à educação. Um conceito tão comumente utilizado, mas tem muita teoria e muito estudo por trás, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, ao longo da disciplina, a gente tem um conjunto de atividades práticas para vocês também pensarem, desenharem soluções educacionais com gamificação. Bem, eu vou iniciar aqui minha palestra. Eu não sei se vocês estão vendo meus slides, eu já compartilhei, está aqui. Então, quando vocês veio falar comigo sobre a palestra e discutindo um pouquinho que tipo de proposta a gente poderia trazer, a gente pensou que talvez um tema que está todo mundo passando, entendendo e sentindo na pele, de alguma forma relacionada à pandemia, nossos interesses que inevitavelmente são relacionados à educação, tanto é que vocês estão aqui, e pensar nessa educação para o país, não é? Então, esse título, ele é mais uma provocação e uma abertura para um debate e reflexões, com muito mais perguntas do que respostas. A gente está vivendo uma pandemia ainda, mas eu preferi trazer o título pensando no pós-pandemia, através de reflexões sobre o momento atual, né? A pandemia vai passar, mas o que é que a gente vai aprender e como a gente pode caminhar nesse cenário pós-pandemia, né? Então, é essa a ideia geral por trás dessa palestra e desse momento com vocês. Além disso, o conceito de educação 4.0, né? O que é que, basicamente, quer dizer isso, né? Então, falar um pouco de 4.0, a gente também tem que entender o que seria essa educação 1.0, 2, 3, que o pessoal e pesquisadores começaram a adotar, tanto na literatura nacional quanto internacional, né? Então, trazendo um pouquinho para vocês o que seria a educação 1.0, é aquela educação onde você tem o estudante muito mais como um receptáculo daquele conhecimento, né? O olhar é no conhecimento, na técnica, e o estudante, esse estudante passivo, com um modelo centrado no professor, e comumente a tecnologia é proibida, não é? A gente vive isso ainda no Brasil muito, vivia mais antes, porque você pode pensar em vários projetos de lei e iniciativas de nível municipal onde proibiam o uso de smartphones em sala de aula, né? Modelo restritivo. Na verdade, é um modelo que se mostra mais ineficiente, segundo a literatura científica. Além disso, você vem para um modelo, né? Você sai de um modelo de educação 1.0, chega no modelo de educação 2.0, onde fica mais óbvio, né? E perceptível para a gente, onde o aprendiz, e essa aprendizagem ocorre através de conexões colaborativas e comunicações, com algum nível de uso de tecnologia, né? Então, você tem um crescimento da perspectiva de comunicação e colaboração. Você tem, porém, você tem uma abordagem baseada em exames, ou seja, o foco é prova, prova, prova e ponto, e você progride através dessa perspectiva. Começa a ter uma invasão de tecnologia, né? Então, a gente percebe, principalmente quando
pensa nessas tecnologias colaborativas de construção coletiva, como os Wix, blogs, você já começa a perceber mais presente nessa educação 2.0. O pensamento é centrado no estudante. Veja, o pensamento é que deveria ser centrado no estudante, não quer dizer que é, entendeu? Uma coisa é deveria ser assim ou deve ser assim, outra coisa é a materialização de fato disto. Além disso, o pensamento sobre os objetivos de aprendizagem, mas ainda com muitas horas de aplicação em cima do modelo 1.0, né? Em falta de clareza de proposta pedagógica com tecnologia. Você tem um modelo que começa a ter invasão de tecnologia, mas como é que você, de fato, se beneficia e torna aquela aprendizagem significativa e agrega valor? Esse é o ponto, né? Se a gente for pensar aqui na política do UCA, né, um computador por aluno, a gente viu na iniciativa muita disponibilização de tecnologia, mas pouquíssima clareza pedagógica de como, de fato, aplicar aquela tecnologia. E aí você tem muita limitação de recurso para o uso de tecnologia, ou seja, além de você ter dúvida e falta de clareza sobre proposta pedagógica com tecnologia, você também tem muita limitação de recursos, né, financeiros. Ainda precisa de um investimento muito grande e principalmente em infraestrutura e conectividade, né? E aí você tem uma educação 3.0. Só um parêntese, talvez você pode perceber que a gente tem muito dessa educação 2.0 aqui no Brasil, né? Que a gente sente muito isso daí. A educação 3.0, ela é, de fato, uma abordagem centrada no estudante, muda esse papel onde o professor, de fato, é facilitador, o estudante, ele é um investigador, então você tem muito mais uma perspectiva de aprendizagem por investigação, metodologias ativas de fato, e aí você tem, uma vez que você tem o modelo centrado no aluno, esse professor como facilitador e metodologias ativas, você tem um redesign da sala de aula. E aí você sai de uma ideia de planos de ensino para planos de aprendizagem, né? Então você está olhando esses objetivos de aprendizagem, de fato. E aí quando a gente pensa, né, no modelo de educação 4.0, você traz a proposta de cocriação e inovação no centro. Perceba, cocriação e inovação no centro não quer dizer que você não tenha um estudante lá e uma abordagem por investigação. Mas você está pensando nesse processo de cocriação e de geração de inovação. Lembrando que você só tem inovação não é porque tem algo novo, mas é porque você está agregando valor e buscando, de forma mais eficiente, talvez, lidar com um problema que existe ou que foi resolvido de forma limitada, né? Então, você tem uma inovação no centro, né? E você tem uma perspectiva onde essa aprendizagem, essa interação, cocriação e inovação, ela é em qualquer lugar, é a qualquer momento. E aprendizagem, ou seja, a aprendizagem é feita em casa e fora da escola. Ela não se limita aos muros daquela escola ou ela não se limita aos muros, né, daquela tecnologia em si. E aí você sai da perspectiva de um plano de aprendizagem para planos de criatividade, né? Que, por sinal, adorei a proposta da disciplina da professora Denise e se eu puder fazer, eu vou até gostar, porque foi uma apresentação incrível, né? E é uma temática super necessária e importante nos dias de hoje. E a tecnologia está mais livre e acessível, né? Quando a gente pensa em educação 4.0. Então, isso é o que se reflete muito mais sobre uma perspectiva pedagógica do que a gente ouve falar da educação 4.0 meramente como uma automatização ou automação na linha da indústria 4.0, né? Pensando nessa automação industrial com o uso de tecnologias como inteligência artificial, realidade aumentada e outras, né? É como o professor Romero falou na sua introdução, não é a tecnologia pela tecnologia, mas que tipo de papel e proposta pedagógica ela tem ou ela agrega e que tipo de problema ela pode ajudar a resolver. Então, quando a gente pensa em educação 4.0, a gente pensa primeiro nesse olhar e aí a gente tem que entender, uma vez que a gente pensa numa proposta pedagógica diferenciada, que tipo de base a gente precisa para fazer isso acontecer. E aí é onde a gente traz uma proposta de um arcabouço conceitual, inspirado no trabalho do Neston Ayala e colegas sobre tecnologias para a indústria 4.0, porém chegando numa educação 4.0.
Ora, a gente não poderia pensar numa proposta de arcabouço conceitual para a educação 4.0 ignorando a política atual, que é a política de educação conectada, não é? É a política nacional, né? O programa de inovação e educação conectada, ele foi proposto em 2017 e está presente até hoje, e inclusive auxiliando a lidar com os desafios da educação em tempos de pandemia. Ora, a gente vai detalhar tudo isso. Dessa política, a gente vai ter um conjunto de tecnologias habilitadoras, ou seja, as tecnologias que vão permitir que a gente faça o que a gente chama de transformação digital. E aí, com essa transformação digital, a gente tem a base para uma educação 4.0, que ela é baseada em evidências e dirigida a competências. Tudo isso daqui a gente vai detalhar um pouco, né, para vocês. E aí a gente tem, na perspectiva de educação 4.0, essa escola 4.0 com duas dimensões. Uma dimensão interna, a escola, onde você vai ter, por um lado, esse aprender fazendo, que é um conceito que está muito enraizado na proposta de educação 4.0, e, por outro, o conceito de inteligência aumentada, que é a ideia de não se limitar à inteligência artificial, mas a inteligência artificial dando capacidade e aumentando a inteligência humana. A gente não quer que a inteligência artificial meramente assuma as coisas, mas que potencialize nossas capacidades. E aí você tem a dimensão externa, não é? Que, por um lado, expande esses muros da escola, provendo serviços inteligentes e, ao mesmo tempo, esses atores conectados. A gente não tem mais a escola como uma ilha, mas a gente tem diferentes atores conectados, diferentes escolas conectadas, gerando uma aprendizagem mais significativa e buscando cocriação e inovação no centro daquele processo. Então, esse aqui é o arcabouço conceitual que a gente vai navegar por ele. Primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre o programa Educação Conectada, para quem não conhece. Ele se fundamenta em 4 pilares, né, que é o primeiro, qualidade. Busca-se qualidade através de personalização da aprendizagem, onde você tem um aluno no seu próprio ritmo, e uma educação continuada para esse desenvolvimento profissional. Olha, não é só no estudante, mas nos professores e gestores. Você tem o princípio da contemporaneidade, onde você espera um maior engajamento dos estudantes por meio de uma aproximação, né, a essa cultura digital. E o protagonismo e participação ativa, ou seja, de fato você tem o estudante no centro do processo e com um protagonismo juvenil, né, com esse protagonismo tão presente. A gente vê isso daí na proposta e na reforma do ensino médio com os itinerários formativos. Por outro lado, a gente tem a melhoria de gestão, tentando buscar ganhos de eficiência na gestão. Não é só melhorar a aprendizagem ou o desenvolvimento de competências desses estudantes, mas tornar a gestão mais eficiente. E, por fim, a equidade, não é? Tão falada equidade, né? Oferecer às escolas com maiores desafios esses recursos que consigam garantir essas condições básicas de aprendizagem e acesso a conteúdos de qualidade, não é? E outro parênteses aqui é que parece que esse conceito e esse princípio da equidade, ele meio que caiu muito por terra nesse período de pandemia. E muito difícil a gente conseguir, de alguma forma, prover isso daí. Além disso, você tem como as dimensões do Programa Educação Conectada o conceito de o Foreign Balance, né? O que é o Foreign Balance? É exatamente uma proposta feita por pesquisadores europeus que atuaram, inclusive, em políticas públicas. Né? Você tem 4 dimensões fundamentais. Uma relacionada a esses elementos humanos, que envolve a visão e competências, ou seja, vão olhar na formação. E, por outro lado, esses elementos técnicos, que envolvem a infraestrutura, não só de conectividade, mas também de dados. E conteúdos e recursos digitais. Perceba, a gente teve 40 anos de políticas e programas de tecnologia educacional no Brasil. Quase 50, na verdade, né? E é a primeira vez que a gente vê um modelo que ele tem um olhar mais integrador. Com o Foreign Balance, você tem um olhar e uma clareza
no programa Educação Conectada que você não pode pensar exclusivamente em infraestrutura e ignorar que precisa-se de recursos, ou pensar em infraestrutura e recursos e ignorar que a gente precisa fazer formação. Mas nada disso importa se não houver o quê? Uma visão clara de onde se quer chegar. Então, essas 4 dimensões são fundamentais, na minha opinião, e um fator que pode promover e levar esses princípios que estão adotados aqui no programa Educação Conectada. E aí você tem alguns conceitos, né? Escola conectada básica, né? Você tem um olhar bem tecnicista aqui ainda, mas você tem infraestrutura e recursos para que o professor use a tecnologia no dia a dia. Então, você já tem o básico necessário para começar a fazer uso de tecnologia, ter uma educação conectada. O nível intermediário, você permite ao professor a possibilidade de avaliar o aluno, né? Então, você começa a ter um olhar no diagnóstico em como lidar com aquelas limitações de aprendizagem dos seus alunos. E uma escola conectada em nível avançado, você já tem os professores que oferecem recursos individuais oferecidos aos professores e um suporte constante e efetivo, né? Então, você tem já uma proposta pedagógica onde considera o BYOD, né, que é o Bring Your Own Device, traga o seu próprio dispositivo, e o uso mais ativo de kits, né, através de kits tecnológicos para a promoção de aprendizagem e a gestão mais integrada a isso. Isso aqui são propostas de escola conectada dentro do programa Educação Conectada. E não é meramente a tecnologia pela tecnologia. É por isso que a Educação 4.0 ela é primordialmente baseada em evidências. Então, tecnologia digital, ela nesse toolkit, não é do IEF, que é o Education Endowment Foundation, mostra o benefício, né? Então, por exemplo, aqui mais 4 aqui quer dizer que usar tecnologia digital em comparação com métodos tradicionais, você consegue aprender 4 meses a mais do que estudantes que não tivessem aquela tecnologia. Óbvio, né? Você pode estar pensando nesse tempo de pandemia o que aconteceu. Já já a gente chega lá. Isso a gente falou um pouquinho do programa Educação Conectada, não é? E aí, quais são essas tecnologias habilitadoras? Ora, a gente tem muitas delas, a gente não vai se ater a elas, só vai comentar que elas estão presentes e de alguma forma são necessárias. Porém, nem todas, né? A gente tem, por exemplo, realidade aumentada, que vocês vão ter esses encontros com o professor Romero Tori. Você tem a proposta de simulação, que talvez veja um pouquinho também com o Romero. Visão artificial, né? Que por trás usa inteligência artificial. Big Data e Data Analytics, não é que vai ter, vocês vão ver sobre mineração de dados educacionais, está relacionado a isso daqui. Você tem nuvem de dados, né, ou computação em nuvens, que é, de alguma forma, você ter essa solução e praticamente tudo nas nuvens, o que vai levar a uma necessidade de mais segurança cibernética, né? Por exemplo, fazendo uso de criptografia avançada e outros recursos. Além do uso de coisas como internet das coisas, né? A gente vai ver um pouquinho sobre isso também. Então, são várias tecnologias que podem habilitar e promover e auxiliar essa transformação digital. A gente vai ver também que transformação digital é muito mais do que simplesmente fazer uso de tecnologias habilitadoras. Perceba, a gente trouxe e falou sobre tecnologias habilitadoras, mas a gente não falou ainda de transformação digital. Isso a gente vai guardar para o final. E aí, outro aspecto importante que a gente traz, quando a gente fala de tecnologias habilitadoras e a indústria 4.0, a gente está falando também muito de automação, né? Mas perceba, né? Quando a gente traz essa ideia de automação, a gente fala, pô, mas se a gente vai substituir humanos por máquinas, e como é que fica a educação? Nessa imagem e nesse estudo da McKinsey, serviços educacionais estão em último com relação a forças de trabalho para serem automatizadas. É muito diferente de você pegar setores como manufatura e hotelaria, que estão com manufatura 64% e hotelaria quase 60%. Mas não se enganem, muitas das atividades têm capacidade de automação. Porém, a gente tem que entender que a educação tem um cenário muito mais complexo e automação para quê?
Esse é o mais importante que a gente tem que pensar. Automação para quê? Essa é uma reflexão que a gente vai ter que fazer a todo momento quando a gente pensa em tecnologia. Outro aspecto importante e a gente já está vendo isso, né? Grande demanda por habilidades socioemocionais, tecnológicas e cognitivas mais sofisticadas. A gente está vendo isso, gente. A professora Denise até trouxe aqui, né? Como criatividade e metacognição, tão importantes para o século XXI. E óbvio, né? A gente já percebeu como são importantes as habilidades tecnológicas. E no cenário que a gente vive de pandemia e de tantos desafios que a gente lida e que teve que se adaptar, habilidades socioemocionais, elas são, e talvez as mais críticas e importantes nesse momento de Covid, e com certeza ela vai continuar sendo muito importante pós-pandemia. Então, só para dar um exemplo, né? Você percebe que a inteligência artificial, que está no centro, né, e na proposta dessa indústria 4.0, ela vai demandar muito mais habilidades socioemocionais e cognitivas superiores, né? Ou seja, quando você pensa em horas, você vai ter, em termos percentuais, 55% de horas muito mais voltadas para habilidades socioemocionais e cognitivas superiores. E uma queda nítida sobre habilidades cognitivas básicas, físicas e tecnológicas. Então, se a gente pensa nessas competências e habilidades mais críticas nesse século XXI, o que é que a gente considera, né? Resolução de problemas complexos, o pensamento crítico, que a gente já falou tanto, que já é tão falado, não é? Criatividade, que a professora Denise destacou, gestão de pessoas, coordenação com outros, essa inteligência emocional tão importante, esse bom senso e tomada de decisão, orientação para o serviço, negociação e essa flexibilidade cognitiva que nos permite se adaptar com mais agilidade, com mais velocidade nesses dias de hoje. Então, aqui são exemplos que foram destacados no Fórum Econômico Mundial em 2016. Então, você percebe que no século XXI, pós-pandemia e vivendo esse momento de pandemia, você tem uma demanda muito mais dirigida a competências do que uma perspectiva conteudista, né, dirigida a conteúdo. Conteúdo não deixa de ser importante, mas não é o foco. Depois disso daí, eu vou falar agora das dimensões internas, né, e vou trazer um pouquinho desse aprender fazendo. Aprender fazendo já é um conceito que não digamos, inerente exclusivamente à educação 4.0, mas a gente começa a herdar isso daí e isso fica mais presente. Então, nesse aprender fazendo, e o método por investigação que a gente viu na educação 3.0, ela se torna mais presente. Por exemplo, você tem no centro um desafio. Nesse desafio, você tem propostas de hipóteses e teorias que, com isso, você define um arcabouço conceitual, projeta e constrói um artefato, testa e observa aquele fenômeno, reflete e discute sobre o fenômeno para daí propor melhorias e reiniciar esse ciclo. Isso é um ciclo de aprendizagem por investigação, né? Onde você tem como, naquele centro, esse desafio. E aí você cocria e gera inovação para resolver melhor aquele problema, para lidar com aquele desafio. Então, só para dar um exemplo de evidência aqui, você tem também, na literatura científica, que a aprendizagem colaborativa, né, essa colaboração na aprendizagem por investigação, como aumentando em 5 meses em termos de aprendizagem com relação a abordagens tradicionais, sem colaboração. Só para dar um exemplo, alguns de vocês conhecem a Débora Garófalo, que estava lá no Teacher Prize, né, como uma das melhores professoras do mundo, e ela transformou sucata em robótica, né, e uma aprendizagem muito mais significativa, engajante. Além disso, aqui o professor David Cavallo, que trabalhou com estudantes de periferia, e esse é um caso interessante de um estudante que não tinha nenhuma motivação, e o desafio era: construa um automóvel que consiga subir a ladeira mais íngreme. E um estudante que ele sempre era reprovado e não tinha nenhum tipo de engajamento, ele fez
a solução que conseguia subir uma ladeira mais íngreme, né? Inclusive mais do que 90 graus. Você tem os próprios espaços de experimentação propostos pelo CIEB. Isso aqui é um espaço da SEDUC daqui de Alagoas, onde você permite que os próprios professores, junto com os estudantes, possam explorar, experimentar abordagens mais inovadoras para aplicar em seu contexto, né? Por fim, eu trago também aqui o Laboratório de Inovação da Univale, o professor André Raab, que para mim é uma grande autoridade, que trabalha também com robótica, com essa ideia de aprender fazendo. E ele trabalha também com muitas soluções sustentáveis, né? Uma educação sustentável. Aqui são só exemplos de na dimensão interna, esse aprender fazendo. De novo, evidência é uma palavra-chave quando a gente fala de educação 4.0. Não é porque o princípio é aprender fazendo que a abordagem é mais por investigação que exclusivamente vai ser usada. Então, eu vou trazer aqui uma evidência onde você, aplicando exclusivamente métodos baseados em investigação, sozinho ele não tem um efeito relevante. E aí, quando você integra métodos de instrução direta e um método por investigação, você tem um maior resultado. Ou seja, não é porque a gente vai buscar o uso de metodologias ativas e o estudante no centro desse processo que a gente vai ignorar métodos de instrução direta. Isso é um erro terrível em um debate que se destaca no Brasil muito de polarização. Ou você tem uma abordagem ativa ou você tem uma abordagem exclusivamente direta, quando, na verdade, nada ou nenhuma proposta teórica é capaz de cobrir um fenômeno, e principalmente um fenômeno de aprendizagem. É por isso que múltiplas teorias e múltiplas abordagens são importantes para lidar com o desafio e encontrar um resultado mais efetivo. Então, muito cuidado, gente, com abordagens monotônicas. Isso a gente falou de aprender fazendo, né? Eu vou passar um pouquinho, se alguém puder escrever aqui no chat privado o tempo que eu tenho, para eu não me estender e não cansar vocês. Eu vou trazer agora o conceito de inteligência aumentada, que também está nessa dimensão interna. Essa inteligência aumentada aqui é só um exemplo, né? Como eu falei, a inteligência aumentada é não necessariamente ou exclusivamente fazer uso de inteligência artificial, que está na modinha. Inteligência artificial parece um fetiche hoje. Todo mundo quer usar inteligência artificial. Não é assim. Inteligência artificial para quê? Inteligência artificial vai me ajudar a resolver qual problema? E se de fato a inteligência artificial me ajuda a resolver um problema, como é que eu vou trabalhar essa implantação? Como é que isso vai de fato ser usado? E aí na educação 4.0 a gente traz muito mais o conceito de inteligência aumentada, que é a inteligência artificial potencializando essa capacidade humana. Então pense o professor fazendo uso e se apoiando na inteligência artificial. Um exemplo disso é o contexto de correção de redação ou correção de texto escrito, que está desde do Fundamental 1 ao ensino superior, pós-graduação. Então, a gente tem um cenário, se a gente for pegar exclusivamente o contexto de Enem, a gente tem uma sobrecarga imensa nos professores. Os professores passam, quando conseguem, a maior parte do tempo corrigindo textos e não conseguem tanto ou de forma tão efetiva lidar com aquelas limitações que os estudantes têm para melhorar aquela produção textual. Então, isso daqui a gente pode ter uma aplicação de inteligência aumentada. Por exemplo, você pode dar para a máquina corrigir o texto automaticamente. Esse aqui é um exemplo claro. Pegou-se um texto, o computador fez correções e destacou no texto problemas que são potenciais daquele texto. Isso é o uso de inteligência artificial. E mais do que isso daí, a máquina ainda é capaz de corrigir aquela redação. E qual é o papel do professor nesse caso? O professor ele vem para, uma vez que você sabe e entende qual é aquela limitação de aprendizagem, ou seja, vendo quais são as fortalezas e fraquezas de cada estudante em cada competência, como fazer para, de fato, melhorar aquela produção textual. E aí, só para vocês terem ideia, isso aqui é uma solução que a gente rodou
a gente tem a solução chamada Analyse, de uma empresa chamada Neuro, que conseguiu chegar com 98% de concordância com um especialista em correção de redação. E você reduz o tempo de 8 minutos de correção de um professor para uma solução de sistema com o professor para 1 minuto e 38 segundos. E se você botar só a máquina para corrigir, para em torno de 10 segundos. E aí o professor, de novo, foca em como melhorar aquela construção textual. Rodamos também um piloto agora em São Paulo, ano passado, 2020, na Seduc São Paulo, com 15 mil alunos. Então, a plataforma, por exemplo, foi capaz de detectar e zerar redações, né? Ou seja, e dizer quais são os principais problemas. Então, muitos dos estudantes zeraram a redação por fuga ao tema. E no contexto digital, houve muito plágio. Então, informações como essas são úteis para a gente saber, nós como profissionais de educação, como é que a gente lida e supera essas limitações. E sem contar que a gente consegue saber qual exatamente competência está bem ou não está bem, né? Então, por exemplo, é só o aluno fazer a redação. A gente viu que se os alunos fizerem, em média, 2 ou 3 redações, não tem praticamente nenhum ganho. Na verdade, a gente viu uma queda, né? Ou seja, é aleatório, não há um ganho significativo. Diferente quando os alunos fazem acima de 6 redações. Ou seja, você percebe nitidamente um ganho, de fato, na produção textual. Outra solução é da nossa querida professora Patrícia Jacques, que vai estar com vocês na disciplina de computação afetiva, onde ela desenvolveu o Pet2Math, que é uma solução inteligente que consegue auxiliar estudantes na resolução passo a passo de problemas. E nessa resolução passo a passo, conseguir identificar quais são as limitações e auxiliá-los em cada etapa de uma resolução de problema. E, de novo, você tem clareza de evidências sobre isso, né? Feedback, inclusive, é um dos pontos de mais relevância, mostrando que você tem ganho de até 8 meses, quando você, de fato, dá um feedback. Eu vou avançar aqui mais, não vou trazer muito as dimensões externas, mas só vou dar um exemplo aqui de serviços inteligentes, onde você pode, para quem conhece a política do livro, né, PNLD, você pode, por exemplo, pensar em fazer uso de internet das coisas para rastrear se o livro, de fato, ele chegou na escola e se ele está no estudante. É possível fazer isso daí com RFID ou outros sensores de internet das coisas. E agregar isso com tecnologias, né? A gente visitou a Coreia do Sul ano passado e viu como eles trabalham com PNLD digital. E a solução é incrível, gente. Só que, para dar um exemplo, né? São textos digitais e a proposta conceitual da Coreia do Sul, que depois eu posso passar materiais para vocês. E aí você tem a proposta de atores educacionais conectados, onde você tem não somente aqueles estudantes, mas gestores acompanhando e entendendo como é que eles podem tomar decisões políticas e de gestão em alto nível para levar a, por exemplo, melhores resultados do IDEB, não é? Então, aqui o sistema pode fazer simulações, se os estudantes vão conseguir chegar na próxima avaliação do Prova Brasil, Provinha Brasil, no resultado, na meta esperada. Eu vou pular isso aqui. E aí, isso aqui é a solução da Coreia do Sul, que eles têm, onde tem praticamente todos os atores integrados no processo. E aí é onde a gente traz aqui uma necessidade e desafio. Precisamos de um sistema de informação nacional da educação. A gente não sabe quem são nossos estudantes, quais são as suas limitações, e nem os estados em si. A gente precisa de um sistema de informação nacional da educação. Depois disso, eu queria finalizar a minha fala falando um pouquinho sobre transformação digital. Quando a gente traz transformação digital, nesse caso, a gente traz principalmente um olhar na formação para a educação 4.0. E observando esse contexto que a gente está vivendo hoje, sob a ótica da gestão, da formação e da tecnologia. Trazer alguns dados para vocês, para a gente fazer uma reflexão e uma mensagem final. Isso aqui são dados do começo da pandemia, da fonte do CIEB, né, estudo que conduziu com estados e municípios, né? E sobre uma pergunta que foi feita, né, quais são as opções escolhidas pelas secretarias estaduais para alunos? A maior parte escolheu plataformas online, não é? E materiais digitais. Se a gente for pensar no estado de São Paulo, teve o próprio Centro de Mídias que foi criado para isso, né?
Mas perceba, plataformas com vídeos gravados e compartilhamento de recursos. Isso lembra alguma coisa? Na minha opinião, isso lembra muito a educação 1.0. Quando está em nível municipal, o cenário foi muito mais caótico, e ainda é hoje. Ou seja, quando essa pesquisa foi conduzida, ainda no começo da pandemia, ninguém ainda tinha uma solução clara e nem tinha adotado nenhuma estratégia digital. E aí, se já possuía uma orientação em andamento, né, na época, mais de 90% das secretarias municipais não tinham ainda soluções e ainda estavam recolhendo dados, né, e não estavam recolhendo dados dos alunos e de atividades em si. E aí, das 20 secretarias estaduais, na época, somente 3 estavam, de fato, recolhendo dados, se preparando, se planejando para uma ação efetiva. Então, perceba que a gente demorou muito para reagir. Mas, óbvio, né? Todo mundo foi pego de surpresa. É de se aceitar isso. Quando a gente pensa na dimensão da formação, eu basicamente vou trazer uma pesquisa que o CIEB conduziu e que a gente também conduziu na universidade. Então, eu vi muita coisa similar no ensino superior e na educação básica. Então, foi uma ferramenta de autoavaliação de competências digitais, que, dentre várias competências que se observava, olhava a prática pedagógica, a avaliação com tecnologia, personalização, capacidade de fazer curadoria e criação de material, a inclusão, entre várias outras dimensões e competências, né? E aí ele, no fim, dava um nível, né? Como é que você estava, né? A devolutiva é por professor em 5 níveis, desde a exposição, você basicamente ouviu falar daquilo, até a etapa de transformação, ou seja, você não só se apropriou, integrou, como você hoje já trabalha de uma forma, já teve transformação digital e trabalha isso totalmente integrado, por exemplo, ao currículo e gerando inovação em cima disso, práticas inovadoras. Para um contexto de transformação digital, o que interessa é a dimensão da integração e da transformação. E os resultados, na época, né, hoje mais de 60 mil professores já responderam, na época 27 mil tinham respondido. Se você for observar na dimensão pedagógica, no nível de transformação e integração, menos de 20%. Na cidadania digital, 20%. No desenvolvimento profissional, 29%. A dimensão pedagógica, que é de fato a aplicação, a gente tinha só no nível de integração e transformação, 17%. É muito pouco. Isso mostra a falência e como nós fomos desnudados nesse período de pandemia, quando a gente teve que ir para o ensino remoto, que não é nem a educação à distância, é meramente o ensino remoto, né? E aí, quando você olha cada uma das dimensões e competências, você vê essa prevalência também, não é? A única que teve um pouco mais foi personalização, 22%. Mas a gente fica ainda naquele nível, né? Ou seja, menos de 10% com capacidade de verificar se o material tinha qualidade ou criar um material digital. E, por fim, a dimensão da tecnologia. Nessa dimensão da tecnologia, eu vou trazer um artigo de março, né, desse mês, que saiu do professor Justin Rich, do MIT, que escreveu esse livro, né, Failure to Disrupt, Why Technology Alone Can't Transform Education, publicado pela Harvard University Press, ano passado. E aí ele diz exatamente, né, que as edtechs, as empresas de tecnologia educacional, falharam durante a pandemia. E aí, o que é que vem depois, né? Falaram por quê, né? Se a gente for parar para pensar, primeiro, o uso foi muito limitado. O que é que a gente viu muito ser usado? LMS e videoconferência, né? LMS, diga-se, por exemplo, Google Classroom. Nada contra, a tecnologia fantástica de muito fácil uso. Mas uma proposta que vem desde a década de 60, entre a década de 60 e 70, e o principal uso feito, que ainda está sendo feito, é meramente troca de arquivos. Ou seja, a gente não se beneficiou de outros recursos para promover colaboração e até capacidade de usar metodologias ativas. A gente adotou de forma em grande, forma massificada, meramente compartilhamento de recursos. É praticamente a gente pegar um arquivo, enviar para o outro e esperar que o outro envie um arquivo de volta para a gente poder fazer, por exemplo, uma avaliação e dar um resultado.
E na perspectiva que eu tive de aluno e professor, eu também vivenciei isso, estou vivenciando no ensino superior. E a videoconferência, né, que veio da videotelefonia da década de 30. Óbvio, né, a gente pode se beneficiar disso. Sem isso, não seria possível a gente estar fazendo, por exemplo, essa abertura aqui, né? Mas a gente meramente fez isso e fez replicação de rotinas presenciais típicas de transmissão de conhecimento. Educação 1.0. Então, a gente sai, na minha visão particular, de uma tendência muito maior de educação 2.0 no Brasil, anterior à pandemia, para uma proposta de ensino remoto que volta à educação 1.0 no período de pandemia. Por isso que a gente tem que refletir o que é que a gente espera para depois. Além disso, tecnologias educacionais, elas foram aplicadas, algumas foram aplicadas, mas não foram tão úteis quanto prometidas, né? Ou seja, a soma dessas partes foi muito menor do que o todo necessário para fazer uma aprendizagem muito mais significativa, ativa e centrada no aluno. E aí a gente tem algumas lições que eu vou pular e talvez a gente pode trazer no debate agora final. E um último recado que eu queria trazer se a gente quer de fato que isso aconteça, a gente tem que ter algumas reflexões. Eu queria destacar aqui um desafio muito grande e, na minha opinião, não adianta a gente trazer a educação conectada, o foreign balance e visão, se essa visão não for compartilhada. Esse é um ponto muito importante, gente. A gente não vê isso daí aqui. Mas a visão compartilhada é um princípio fundamental para que, quando se propõe algo, se espera que aquilo seja implantado, ocorra de forma fluida. O que é que a gente viu no Brasil durante o período da pandemia? Uma total desarticulação de municípios, estados e União na proposição de uma solução para o problema educacional que a gente estava enfrentando e está enfrentando ainda agora. Visão compartilhada não teve. Visão compartilhada não é clara. E se a gente não tiver visão compartilhada, a gente vai dar murro em ponta de faca. Eu estive no Japão em fevereiro do ano passado, Covid ainda estava no comecinho, estava chegando exatamente por lá. E foi incrível quando a gente participou de um evento do Ministério da Educação do Japão, a gente foi numa missão, e nesse encontro, para japoneses, a gente teve possibilidade de participar, teve até que contratar uma tradutora, o professor Seiji esteve junto. E o que é que a gente viu? Eles viram que na última avaliação do PISA, eles foram muito mal em tecnologia, um dos piores do mundo. E aí eles disseram, a gente precisa resolver esse problema. O que é que eles fizeram? Primeiro, eles estão a nível ministerial e com outras camadas, compartilhar uma visão. Depois que você tenha uma visão de uma direção clara e essa visão é compartilhada, aí você faz o resto. No Brasil, não. No Brasil, e eu falo em diferentes níveis, a gente tem mania de acabou um ciclo, iniciou outro, propor algo com a nossa visão, ignorando todos os pontos positivos e negativos do outro e tentando propor algo novo, sem construir isso e sem compartilhar essa visão. Então, isso, para mim, é um problema seríssimo. E aí, o que é que a gente vê? A gente vê que 70% das tentativas de transformação digital no mundo falham. 70%. Isso equivale a 900 bilhões de dólares por ano. Trilhões de reais. Gerando desperdício de recursos e falha em transformação digital. E a gente não vai entrar no debate aqui entre transformação digital e digitalização da educação. Um ponto importante é que transformação digital não é sobre, ou não é apenas sobre tecnologia. Transformação digital é primeiramente sobre pessoas. Muita atenção nisso. A gente precisa trabalhar formação. Mas, para fechar, se a gente teve 40, 50 anos de políticas de tecnologia educacional e programas, e todas elas passaram por formação em tecnologia, por que não houve mudança? Por que não houve transformação? Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. A gente vê resultados de muitas políticas que, depois que ela cessa, o uso cessa também, depois de um tempo. Por que isso acontece?
Porque, primeiramente, transformação digital é uma transformação cultural, gente. Não adianta a gente querer fazer transformação digital se antes a gente pensar em transformação cultural. Propor uma solução de tecnologia ou querer fazer com que haja transformação digital disponibilizando tecnologia não vai adiantar nada e a gente vai continuar falhando se antes a gente não pensar numa transformação cultural. E transformação cultural demanda tempo, talvez décadas. É por isso que a gente está aqui falando para um Brasil pós-pandemia, pensando hoje em tempos de pandemia. Bem, eu acho que era isso que eu queria falar, esse recado. Peço desculpa por ter me alongado e eu agradeço a vocês que tiveram paciência de me ouvir. Obrigado. Obrigado, professor Ig. Agora, a gente tem várias perguntas que o pessoal fez e várias indagações, né? Você pegou em alguns pontos aí sensíveis. E é interessante a gente tentar destrinchar alguns deles com relação às perguntas que os alunos fizeram, né? Então, a gente pode fazer um debate com relação às perguntas dos alunos e depois a gente pode discutir mais, se for o caso, né? Então, eu vou trazer aqui a primeira pergunta, que é a pergunta da Dulce. Se o pessoal puder colocar ela também aqui na tela, eu acho que é legal. A Dulce pergunta, né? Gostaria que o professor Ig, né, se você pudesse estabelecer a ponte entre uma educação 4.0 e uma agora que estão chamando de 5.0, que já está falando do processo de transição com relação à função do elemento socioemocional, né? Então, pega essa pegada de elemento socioemocional no contexto aí de tecnologias. Legal, excelente pergunta e, na verdade, é também o que se traz numa proposta de indústria 5.0. Também já tem essas propostas que trazem essa perspectiva de socioemocional e de inteligência aumentada, não é? Então, se você for parar para pensar na proposta de educação no olhar do socioemocional e fazendo essa transição de uma educação 4.0, gerando uma apropriação de conceitos da indústria 4.0, de inteligência artificial, o que a gente traz aqui de arcabouço conceitual tem muita relação com essa ideia de educação 5.0. Então, se você for olhar, eu trouxe aqui esse conceito de educação 4.0 dirigida a competências. Dirigida a competências e de inteligência aumentada. Enquanto você tem na educação 5.0 o olhar e o foco no socioemocional, na educação 4.0 isso está presente, mas isso não é o centro do processo. Você tem a direção das competências, mas não necessariamente isso é exclusivamente o olhar da educação 4.0. Quando você vê, você pode entender mais na transição da educação 3.0 para a educação 4.0 nessa perspectiva desse arcabouço conceitual que a gente traz. A educação 3.0 traz essa proposta de metodologias ativas e da aprendizagem por investigação. Na educação 4.0, esse conceito está presente também. Numa educação 5.0, só que muda o que é o central, né? Ou seja, na educação 4.0 você tem lá cocriação e inovação. Na educação 5.0 você vai ter o olhar e a direção para o socioemocional, mas não ignorando o que existe na educação 4.0. Ou seja, não é meramente romper, mas incrementar e melhorar olhando aquele resultado pedagógico. Perfeito. O Eduardo pergunta o seguinte: estou achando incrível os conceitos e planos da educação 4.0, mas me bateu uma questão. Eu ainda vejo que temos muitos desafios ainda para alcançar a educação 3.0 a nível nacional. Muita coisa não pode mudar até alcançarmos efetivamente a 3.0? Então, a pergunta é essa, né? Será que a gente não consegue fazer alguma coisa para alcançar a 3.0? E seria possível algo como uma educação 3,5, por exemplo?
Talvez, né? A gente vê algumas propostas intermediárias nesse sentido. Mas eu concordo, não sei quem foi que colocou, não vi o nome de quem colocou a pergunta. Eduardo. Eduardo, concordo 100%, Eduardo, e vou além. Na minha opinião, no momento atual, a gente voltou para a educação 1.0. Então, se a gente conseguir chegar na educação 2.5, talvez a gente esteja tendo uma grande vitória nesse período de pós-pandemia. O que a minha impressão é que a gente saiu dessa luta para passar da 2.0 para 3.0 e voltou para a educação 1.0. Mas por que eu estou trazendo... mas se a gente voltou para a educação 1.0, por que você está vindo aqui falar da educação 4.0? Porque a gente tem uma proposta de programa de educação que traz a educação 3.0, mas mais importante de tudo isso é a gente pensar que precisa-se de uma transformação cultural antes de ter uma transformação digital. E não dá para a gente esperar e ir no passo a passo de uma para a outra. A gente precisa ir incrementando e descobrir como fazer isso. Então, por exemplo, a gente passa gastando a maior parte dos recursos de políticas públicas que envolvem tecnologias com infraestrutura, equipamento e internet. Equipamento e internet não vão resolver o problema. Mas sem isso, obviamente, a gente não vai fazer muita coisa. Mas praticamente todos os recursos das políticas que a gente teve e tem são voltadas para isso. São voltadas para isso. Se você olhar planos nacionais, você vai ver um investimento imenso em compra de equipamento e conectividade. Mas e aí, depois que a gente faz isso, o que é que vem depois? Então eu acho que a gente retornou para a educação 1.0. Pois é. E tem um comentário relacionado, né, que a Janete fez, né? Que nós, de fato, digitalizamos a educação 1.0. Algo que não estava funcionando bem nem no presencial, né? E aí Exatamente. a essência é a mesma, e como é que a gente faz para resolver esse problema? Pois é, Janete, eu concordo 100%. Quando eu comecei a parar e pensar no que a gente estava vendo e vivendo, a gente não fez transformação digital nenhuma. Transformação digital envolve agregação de valor, melhoria de processos e mudanças de atitudes e comportamentos frente a uma proposta pedagógica que agrega. Gera mais eficiência e eficácia. A gente não teve isso, você está totalmente certo, na minha opinião. A gente digitalizou a educação 1.0, gente. A gente, é por isso que eu falei, né? Fomos desnudados. A pandemia mostrou que a gente falhou com 50 anos de política de tecnologia educacional no Brasil e continua falhando com o programa Educação Conectada. É por isso que a gente tem que começar a tirar lições e pensar como é que a gente vai ter uma educação pós-pandemia. A minha hipótese, se nada acontecer, é que a pandemia vai acabar, não mais o Covid, a pandemia vai acabar e a gente vai voltar a um modelo clássico entre a educação 1.0 e a educação 2.0 sem tecnologia. Essa é a minha impressão. Tem muitos otimistas que estão dizendo que vai haver uma internalização da tecnologia. A gente está aprendendo com a tecnologia. Na verdade, a gente está extremamente sobrecarregado com isso. E fazendo uso e vendo que aquilo não está sendo efetivo. Esse é o ponto. Então, eu tenho uma visão mais realista. Se a gente não fizer nada agora, a gente vai meramente voltar ao estado anterior ao que a gente estava pré-pandemia, que é uma educação 1.0. Desculpa por essa realidade, mas eu quis trazer uma provocação e você tem todo o direito de discordar de mim, e eu vou adorar se discordar, porque eu não gosto dessa minha visão para o nosso país, mas essa é a visão que eu estou vendo que é uma realidade, mas para mim casa bem com vocês, 300 alunos que estão fazendo a especialização em computação aplicada à educação.
Na minha, a mudança é pela formação, transformação cultural. Por isso que nós aqui somos partes dessa mudança necessária para o Brasil pós-pandemia. Fantástico. Deu até arrepio aqui, ó. Muito bom. A Cris perguntou: considerando o baixo letramento digital de grande parte dos professores, visto que não somos nativos digitais, quais ações podemos adotar para acelerarmos essa qualificação? Então, essa pergunta é relacionada ao que você estava falando. Legal. Essa pergunta sempre vem. A minha resposta é: não tem caminho curto. Primeiro ponto. Segundo ponto não há solução direta. O problema é estrutural. Então, na minha opinião clara sobre isso daí, se a gente quer, de fato, fazer transformação cultural, por um letramento digital, a gente tem que começar no ensino superior. A gente tem que reformar as licenciaturas, pedagogias, o curso de licenciatura e pedagogia do país. A gente precisa ter um olhar não exclusivo de bases ontológicas e epistemológicas para a educação e para a aprendizagem ao longo da vida, para uma perspectiva política e crítica, isso é importante, mas a gente não pode ignorar uma perspectiva baseada em evidências, a gente não pode ignorar que há tecnologias que podem promover e auxiliar no processo, e a gente não pode ignorar que é necessário que isso daí ocorra, na minha visão, uma primeira transformação no ensino superior para que, de fato, vá para a educação básica. Para mim, começa por uma reforma no ensino superior. Fantástico, eu também concordo plenamente. E a Carla perguntou, né? Nós, professores que estamos em sala de aula, tendemos a perceber um desinteresse por parte do aluno em estudar. A educação 4.0 deve reverter esse quadro e despertar neste aluno o prazer de aprender, ou seja, esse é o papel da educação 4.0? Olha, na minha opinião, sem dúvida, a educação 4.0 vai ajudar a resolver esse problema. A gente vê, né? Eu vejo do meu sobrinho, e isso acontece comigo, né? Como você falou, eu sou aluno de psicologia. Então, eu passo por isso. Passando dia a dia por isso daí. E eu vejo meu sobrinho assistindo aula, e aí enche o saco daquilo dali e vai para o YouTube ver vídeo, ou vai ficar batendo papo com os coleguinhas dele no WhatsApp. Então, quando a gente fala de educação 4.0, a gente está falando do uso de tecnologias que tentam, por exemplo, perceber baixo engajamento, predizer um potencial de evasão, entender quais são as limitações que os estudantes estão passando naquele momento, conseguir apoiar não meramente, não exclusivamente em conhecimento, mas desenvolver outras habilidades para que ele consiga ter essa flexibilidade cognitiva e se adaptar a essa realidade, ou seja, trabalhar com metacognição, com autorregulação. Então, eu vejo que a educação 4.0, quando se pensa dirigida a competências, por um lado, e por outro lado, o uso de tecnologias que tentam personalizar e entender o que é que está acontecendo naquele momento, eu acho que, de fato, pode ajudar a resolver esse problema. Fantástico. Vamos ter mais uma ou duas perguntas para a gente encerrar. Então, a pergunta do Guilherme é a seguinte: professor, como criar um sistema que possibilite essa articulação das políticas públicas, do uso e da continuidade dos processos de transformação e internacionalização ou internalização dos processos e técnicas? Que pergunta, hein? É a pergunta que vale não $1 bilhão, vale muito mais, porque o que a gente gasta todo ano com o PNLD é só $1,5 bilhão. Não existe solução, não existe bala de prata, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. E o terceiro ponto, e mais importante, que eu destaquei e quero trazer aqui. Eu acho que para a gente caminhar para isso, primeiro a gente precisa compartilhar uma visão. A gente primeiro precisa ter uma proposta e compartilhar essa proposta. A gente vai ter que pensar, se a gente for pensar, né,
um desafio básico, né, entre as básicos, Sistema de Informação Nacional da Educação. Em termos tecnológicos, esse sistema não é tão complexo. Complexo é você ter integridade de dados e fazer as pessoas usarem. E você conseguir fazer com que você tenha dado atualizado de 50 milhões de estudantes de educação básica do país. Como a gente viu na Coreia do Sul, quando a gente esteve esse ano lá. Então, quando a gente esteve na Coreia do Sul, a gente perguntou quantos alunos tem em tal região. E aí, o pessoal lá do CARES, que é a entidade vinculada ao Ministério da Educação, responsável por tecnologia na educação, disse, a gente tem 81.342 estudantes. Então, ele conseguiu dar um número preciso, porque ele tem um sistema de informação nacional. Em resumo, a gente não tem bala de prata, não existe bala de prata, e a gente está falando de pessoas que precisam compartilhar uma visão para daí pensar na solução. Espero que tenha respondido a pergunta. Perfeito. E aí eu faço a última pergunta, para deixar como lição de casa para os nossos alunos atuais e os nossos ex-alunos. Professor Ig, qual seria a sua visão de educação, para que a gente possa compartilhar e construir em conjunto? Muito legal essa pergunta, hein? Muito legal. Bem, primeiro ponto, né? A educação e a formação é para a vida. Então, eu acredito no lifelong learning. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto essa educação e essa formação, na minha humilde opinião, tem que trazer duas coisas, né? A gente tem que ter uma formação que forme inovadores, criativos e resolvedores de problema. Eu estou trazendo isso daí, mas quem propôs essa ideia não foi nem eu, foi o professor Seiji, que curiosamente ficou presente no próprio proposta de itinerário formativo. E aí a gente tem uma proposta de um pensamento crítico e criativo, não só ficar na crítica, né? Crítico e criativo, com desenvolvimento de competências socioemocionais com flexibilidade cognitiva, mas tem um outro ponto que eu não trouxe nessa fala, que eu considero fundamental e que normalmente é ignorado no mundo inteiro, que na formação desses jovens e nessa formação para a vida tem que ser uma formação que promova o bem-estar. Vou repetir, uma formação que promova o bem-estar. A gente pode ter tudo isso daí, mas se os jovens, se os nossos estudantes de graduação pós as nossas crianças estão adoecendo, na minha opinião, a gente falhou também. Na minha opinião, falhou. Então, a gente precisa ter esse olhar de aprendizagem para a vida, desenvolvendo competências para o século XXI, mas de uma forma que promova o bem-estar. É por isso que eu acredito tanto na psicologia positiva e na educação positiva. Então, na minha visão, é isso. Espero que tenha respondido.